Essa é a novela da vida real. Passa a enchente, todo mundo se esquece do que aconteceu e o sofrimento continua. Alguns conseguem se recuperar mesmo depois de tanto problema. Outros, como a Lígia, têm que conviver com a situação terrível. Não pode se dar o luxo de ter dignidade na casa dela, não pode sonhar em ter um cuidado melhor na casa dela, mais conforto na casa dela, porque perde tudo e qualquer coisa que ela faça, ela vai ter prejuízo. Quais são os direitos dessas pessoas? Como essas pessoas podem brigar por melhorias na vida delas? Essa é a pergunta que eu faço. E melhor do que fazer, eu vou fazer para uma das maiores autoridades do direito que eu conheço neste país, Dr. Fabrício Pozzocco. Muito boa tarde, doutor. Triste a história da Lígia, não? Boa tarde, Kristen. Assistindo a reportagem, realmente isso revolta a gente. Eu até peço desculpa hoje para você, para os nossos telespectadores, mas a situação realmente é, como a gente escuta aí muitas vezes, a questão é lamentável o que o poder público está fazendo. Essa senhora de Peruíbe, que é cadeirante, que vive numa casa, que alaga sempre, enfim, isso é o que a gente chama, Kristen, de estado de coisa inconstitucional. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o ministro Alexandre de Moraes, não é o STF, é a lei, Kristen. A lei está dizendo isso. Essa senhora tem direitos mínimos que estão sendo desrespeitados pelo poder público. Kristen, existe, na verdade, uma lei federal, e além da lei brasileira de inclusão, mas existe uma portaria do governo federal que dá a ela o atendimento domiciliar, chama Serviço de Atendimento Domiciliar. O programa, quem está assistindo a gente, quiser procurar aí na internet, o programa chama Melhor em Casa. O que é isso, Kristen? Não é só mandar o agente de saúde, é mais do que isso, não é aquela visitinha médica, né? Se o paciente não tem condição física de ir até o posto de saúde, o SUS, Kristen, tem obrigação de levar uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar até a casa do paciente. Aí em Peruíbe esse negócio existe, Kristen. Fica lá na rua Nilo Soares, número 50, no centro. Eu, quando estava vendo aqui, eu fiz questão de pesquisar isso na internet agora para trazer essa informação. Se ela, na verdade, tem lá feridas, as feridas complexas, como a gente viu aí, doença crônica, mobilidade reduzida, ela tem direito a médico, ela tem direito a enfermeiro, fisioterapeuta, pomada, gás e tudo em casa, Kristen. O poder público tem que levar isso para ela. Não é um favor, ela tem o direito. E eu estou dizendo aqui para você, Kristen, se ela não tiver um advogado aí da confiança dela, não tiver ninguém aí em Peruíbe que queira poder ajudá-la, pode falar aí com a produção para entrar em contato comigo que eu vou pedir para minha equipe resolver esse negócio aí para ela. A gente precisa, na verdade, fazer alguma coisa, porque não dá para ver uma senhora com essa dificuldade vivendo isso. Ela fala da questão das casas populares, Kristen, que ela tentou fazer um programa lá, se inscrever, que alguém um dia apareceu lá e abandonou ela depois. Kristen, existe uma lei no Brasil que chama Lei Brasileira de Inclusão. Lá no artigo 32 dessa lei, a lei obrigatoriamente diz que 3% das unidades habitacionais dos programas públicos tem que ser reservado para as pessoas com deficiência. Agora, Kristen, presta atenção, isso não é uma questão de sorte, isso é uma questão de lei. Se lá a gente tem, na verdade, as habitações públicas, as moradias aí de Peruíbe que estão sendo colocadas para sorteio da comunidade, 3% dessas unidades têm que ser fechadas para todos os deficientes. Ou seja, ela não vai concorrer com o bolo que está todo mundo lá fazendo isso. É com um pedacinho só de pessoas que vivem com essa situação de deficiência física. A gente não está falando de fila, Kristen. A gente está falando, na verdade, de lei. Ela tem direito a isso, né? Como que a gente faz para poder resolver? Lógico, a gente está falando da Lígia, mas com certeza outras pessoas também podem estar vivendo isso em Peruíbe ou em qualquer lugar que o seu programa chega, porque tem bastante audiência. Como que a gente faz isso, Kristen? A primeira coisa importante,
a gente precisa fazer um requerimento para o secretário de saúde do município, para o secretário de habitação do município, para efetivamente colocar essa senhora em evidência, mostrando os problemas e exigindo que o poder público tome uma atitude. Se essa situação não vier a ocorrer, Kristen, existe a possibilidade de se ingressar com uma ação judicial, pedindo uma obrigação de fazer, principalmente para a questão da saúde. Não há possibilidade dessa senhora continuar vivendo do jeito que ela está vivendo. A gente tem que entender, Kristen, que uma situação como essa, de abandono do jeito que está, e eu tenho certeza que talvez não seja só essa senhora de Peruíbe, existem outras pessoas também que estão vendo a gente. Na verdade, não é uma questão só de vontade política, Kristen. A gente precisa entender que essa burocracia que existe no poder público não pode ser maior que a vida. Se o poder público de Peruíbe ou de qualquer outra cidade não está chegando até o cidadão pela eficiência no serviço, ele tem que chegar pela força da lei, Kristen. Então a gente tem que denunciar, documentar, exigir. Dignidade é o mínimo que o Estado tem que garantir para cada um de nós. Eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso aí e cobrar efetivamente uma atitude da Prefeitura de Peruíbe. Eu peço desculpa, eu nunca me mostrei assim tão revoltado, talvez seja essa palavra, mas realmente, quando a gente observa uma situação como essa, isso embrulha o estômago, Kristen. Me perdoa de estar assim, alterado da forma de falar. Eu sempre tento falar de uma maneira calma, para que, na verdade, eu consiga levar as informações para as pessoas, mas tem coisa que não dá, Kristen, me desculpa. Doutor, tem coisa que não dá. Nós estamos emocionados aqui, a sobrancelha queria falar também, pode falar, sobrancelha. Compartilho da mesma indignação do Dr. Fabrício Pozzocco e eu transformo toda a minha tristeza em indignação e raiva, por que não dizer, no caso da Lígia, porque, olha, aqui nós temos fotos de um pedido da própria saúde da cidade de Peruíbe que foi realizado há alguns anos sobre a incapacidade de locomoção da Lígia e sobre a urgência de uma cadeira de rodas para que ela se locomovesse, por motivos de a cadeira que ela tinha não a sustentava, porque não correspondia ao tamanho ideal e às necessidades dela. Detalhe, a mãe da Lígia, que é essa mulher que cria ela sozinha, também tem problemas de cunho psiquiátrico, psicológico e físico também. Então, a Lígia depende de uma pessoa incapaz. Então, nós estamos falando de uma subvida e de um poder público que finge estar fazendo o trabalho dele, quando na realidade, e é só olhar as imagens, não está. Ô, doutor, diga, Kristen. Eu tô tão emocionado quanto o senhor quando eu recebi essa história aqui. E o senhor é uma pessoa que, dos bastidores, o senhor ajuda demais. Eu nem preciso falar o tanto de coisas que o senhor já fez por Peruíbe para muitas pessoas aqui. Garanto que o senhor já fez mais do que muitos políticos que passaram aqui para a história. E nós fizemos há pouco tempo uma vaquinha de R$1.000 e poucos que o Rogério do Ponto Bom ajudou para consertar a cadeira de rodas da Lídia. E a Lídia, ela vive uma subvida. O que ela vive, o que ela enfrenta é uma subvida, literalmente falando. A sobrancelha, ela foi precisa nisso. Eu sei o tanto que o senhor faz para a cidade, para muitos casos que o senhor ajudou. Esses dias você estava falando com a menina do carro de R$1 milhão de multa. Onde eu vou, o pessoal sempre fala com o doutor Fabrício Pozzocco, eu tenho milhares de perguntas, a gente tem que fazer um programa especial. O senhor precisa pegar um fim de semana para a gente gravar uns 2 programas só respondendo pergunta do telespectador. E você sempre muito gentil, ajuda as pessoas aqui, e são raras as vezes que eu procuro falar, poxa, dá uma atenção nesse caso aqui. Doutor, eu vou aproveitar a força desse programa, a presença do senhor, a sua equipe,
e falar para o senhor, aqui não é nem política, não é nem porque eu sou oposição desse atual governo, porque o senhor pode perceber que esse problema não vem desse governo apenas. A Lígia, ela é negligenciada desde que ela mora aqui há 30 e poucos anos, desde que chegou em Peruíbe ela é negligenciada, não é hoje. O pedido, desculpa interromper, o pedido para moradia popular dela foi feito em 2008. Para Lá vocês terem ela ideia, já estava desesperada. para vocês terem ideia, era no governo do José Roberto Preto, ou da Julieta, 2008. Então, assim, passou governos e ela foi esquecida porque, infelizmente, poucas pessoas deram voz para ela e não vão ouvir ela. Enxergam como problema. Hoje eu sou vereador, eu sei como pensam esses administradores públicos. Eles enxergam problema, essa é a verdade. Eles não enxergam como indivíduo. Eu gostaria de pedir para o senhor, com toda a firmeza que o senhor tem, a competência que o senhor tem, ajude a Lígia, doutor. Esse é um pedido pessoal meu, de verdade. É triste. Eu vou quebrar até o protocolo aqui, porque a gente, quando faz o que eu faço, a gente precisa se blindar em muita coisa, porque senão você não tem emocional para continuar acompanhando esses casos. Eu fui nessa reportagem e eu que fiz a câmera para a Marcele. E para quem não sabe, a Marcele, ela é a minha esposa. Essa repórter, ela é a minha esposa. Lá dentro da casa, quem foi gravar foi ela. Porque eu já estava numa profunda tristeza de ter gravado fora, e vocês vão perceber que eu gravei fora, que eu não tive emocional de ver o sofrimento dela lá dentro. Então, eu peço para o senhor encarecidamente, dê uma atenção para esse caso. Vamos depois dizer qual foi o resultado. E eu acho que talvez, doutor, a gente tem falhado às vezes, do tanto de casos que a gente pega, a gente consegue resolver, e a gente não traz muitas vezes o resultado aqui para mostrar para as pessoas que a justiça funciona assim na defesa da Constituição, que o senhor foi muito feliz. São direitos constitucionais que essa senhora não tem atendido. Infelizmente, não tem sido atendida, né? Kristen, você pode contar com a nossa ajuda. Eu só peço a você, por favor, que depois que acabar o programa, você peça para sua equipe entrar em contato com a Emanuele, para poder estar transmitindo para ela os dados dessa senhora, o telefone, o endereço, enfim. A gente com certeza vai poder ajudá-la no sentido de dar voz a uma senhora que está vivendo isso. Como você colocou, Kristen, não é uma questão de governo, não é uma questão de prefeitura, não é uma questão dessa administração, é uma questão humana, simplesmente isso. A gente está falando de uma vida, Kristen. A burocracia do município, a burocracia do estado não pode ser maior que a vida de ninguém. Se, na verdade, o serviço público não chega até onde tem que chegar pela eficiência que tinha que ter, quem vai levar o serviço público lá vai ser a força da lei, vai ser o Poder Judiciário. Vai ter que chegar nesse lugar, porque não é possível que ninguém que esteja vendo uma situação como essa. E aí, a gente não está falando só do prefeito, do vereador, do governador do estado, do juiz. A gente está falando, na verdade, da população que está aí vendo, com a sua audiência desse programa. Quantas Lígias estão mudas, Kristen, nesse lugar, não só em Peruíbe, mas na Baixada como um todo. A gente aqui não está pregando Arminha, quem faz o L, não é nada disso, não é uma questão política, é uma questão de dignidade, Kristen. E aí a gente não pode deixar uma pessoa que está passando essa dificuldade quando existem programas estatais que atendem o direito dessa senhora. Então a gente vai ter que pedir para o judiciário, bater lá nas portas do judiciário e dizer assim, olha, eu só quero que o senhor peça para cumprir a lei. Eu só quero que o senhor peça para ir lá um agente de saúde para ver o que a senhora tem, para poder, na verdade, colocá-la nesse programa que tem aí na cidade de Peruíbe, Cristo. Tem aí, está escrito na internet aí para quem quer ver, só que tem que funcionar. É só isso. Agora, não é possível que não esteja ninguém vendo aí da administração que vai dizer assim, ó, pô, passa a mão no telefone, liga lá e fala, como é que tem uma senhora aí que está fazendo tudo isso e ninguém foi lá falar com ela ainda? Desde 2023, Kristen. Faz 3 anos que essa senhora está aguardando a visita de um agente
da saúde, que tinha que estar na casa dela toda hora para poder fazer esse tratamento. Não é só uma visitinha de médico, não. Tem fisioterapia, tem remédio, tem, na verdade, os insumos que ela precisa, fralda, pomada, curativo, tem tudo isso, tem dinheiro para fazer, Kristen. O Estado dá esse dinheiro para fazer, o programa está lá. Não é possível que ninguém incluiu essa senhora até hoje. Então, eu assumo aqui o compromisso público, Kristen. Pode pedir, por favor, para a gente poder entrar em contato, para a gente tentar ajudar a dona Lígia a resolver esse problema ou pelo menos diminuir esse sofrimento que ela está vivendo, Kristen. Doutor, muito obrigado. A nossa equipe se alinha no final do programa e mais uma vez eu só tenho que agradecer o senhor. Eu gostaria muito aqui de dizer tudo o que o senhor faz para muitas pessoas aqui. E a atitude que o senhor tem que é sempre muito verdadeira. Porque as pessoas às vezes acham que isso daqui é televisão, eu não tenho o que falar, doutor. Eu fico muito emocionado, feliz de saber que o senhor vai entrar, porque eu sei que quando o senhor entra as coisas acontecem. Muito obrigado, doutor. Tamo junto. Eu que agradeço, Kristen. Um abraço a você e a toda a sua equipe.